Paz e graça, meu povo. Passou o final do ano, começo do ano, eu dei uma sumidinha, mas já estou aqui de novo, tá? E hoje nós vamos falar aqui sobre os eventos aí do final do ano, né? Sobre o que a gente vê na internet, dos aproveitadores da religião, dos líderes sem vergonha, né? Pilantras das religiões, que aproveitam de vocês, né? Que são simples pessoas que não têm o conhecimento, né? Não buscam. Eu aconselho vocês a buscar o conhecimento, que o conhecimento faz você viver bem. Não é questão de salvação nem nada, mas o conhecimento faz você deixar de ser escravo, né? O apóstolo Pedro, na sua carta, né, ele disse o seguinte: crescei-vos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então o conhecimento é importantíssimo. O profeta Oséias, melhor dizendo, no capítulo 4, versículo 6 do seu livro, ele já falava isso, né? 700 anos antes de Cristo, quase 700 anos antes de Cristo por ali, ele já falava isso: o meu povo se perde. Deus falava na boca dele: o meu povo se perde porque falta-lhe o conhecimento. E hoje acontece a mesma coisa, o povo se perde por causa da falta do conhecimento, tá bom? Então hoje nós vamos falar aí desse vídeo que eu vou colocar para você aqui agora, tá? Você vai assistir esse vídeo e depois eu volto aqui para falar sobre o que está escrito na Bíblia, se é verdade, se o sistema religioso está mentindo para você ou não. Você vai ver que tá. Veja aí, depois da vinheta, o vídeo, e depois eu volto. Los Angeles foi incendiado por Deus. A mulher no show, ela disse: os mais mencionados aqui são a linha de produção, os instrutores, os idealizadores do concurso, teve 8 votos. As queridas mães, 3 votos. O produtor, inventor e não sei o que, 1 voto. E a Deus, o Criador do universo, nem 1 voto. Disse: dê glória a Deus, porque Ele pode botar fogo no seu casamento, na sua relação, e acabar com tudo. O mundo está pasmo. Deus havia bradado por várias vozes em vários lugares que iria acontecer uma catástrofe no mundo. Vê o que foi que Deus fez com Sodoma e Gomorra, quando eles perverteram a imagem de Deus no pior lixo do mundo. Então, vira aí, pessoal. Olha, o país chamado Israel, a gente chama de Estado, país Israel, ele foi reconhecido depois das guerras, depois de problemas lá, de territórios, isso, ele foi reconhecido em 1948, certo? Foi reconhecido no mundo como Estado, como país. Aí, os aproveitadores, meu óculos está um pouquinho torto, mas tá bom. Os aproveitadores das profecias, ou das profetadas, melhor dizendo, aproveitou e falou que uma geração dura 40 anos e que depois de reconhecido o Estado de Israel, 40 anos depois, seria em 1988, seria o fim dos tempos, seria o fim do mundo. E nada aconteceu. De lá para cá, os aproveitadores continuam. Não pode ver um terremoto, não pode ver uma guerra. Foi guerra do Golfo, foi guerra com Saddam Hussein no Iraque, foi guerra lá no Líbano, na Síria, que vive guerra direta. A Síria vive em guerra direta, agora caiu lá o ditador lá, né? E a guerra de Israel, várias guerras, todas elas eles levaram ao fim dos tempos, ao fim do mundo. Aí vem uma catástrofe natural, que é uma chuva, uma ventania, um tufão, né, um ciclone, seja lá qual que for, ele já vem com a ideia do fim do mundo. E isso tudo é balela religiosa. Por quê? Porque eles querem pegar você pelo medo, né, e pela culpa. O sistema religioso é assim, eles têm um método de trabalho, tá? Eles têm um método de trabalho. Qual que é o método de trabalho deles principal? É a culpa, de fazer você sentir culpado. Eu já falei isso aqui no meu canal, estou falando de novo.
e o medo. Eles pregam para você o terror, para você ficar com medo, e aí tem gente que dá glória a Deus. Eu vejo aí na internet aí os vídeos de desastre, até feito por IA, inteligência artificial, e aí vem o povo sem o conhecimento comentando amém, glória a Deus, não sei o que, né? Aquele monte de coisa. Como se Deus fosse um Deus terrível, que quer fazer o mal, que vai destruir o mundo para poder se manifestar. E a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia diz que há rumores de guerra, né, terremotos, etc. Mas não quer dizer que seja símbolos do final dos tempos. Você vai pegar Mateus 24, eles explicam isso totalmente errado. Isso é totalmente errado. Mateus 24 não é uma carta para o fim do mundo. Mateus 24 é uma carta para 70 descer quando aconteceu lá. Quando aconteceu lá no ano 70 depois de Cristo. Não é para o fim do mundo, e muito menos o Apocalipse. O Apocalipse não é um tratado do fim do mundo. Estou cansado de falar isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Então vamos lá em breve aqui para o vídeo não ficar muito grande, e eu vou falar isso em outro vídeo aqui. Daqui um dia, 2 dias, eu faço outro vídeo para falar desse assunto com mais profundidade também. A gente vai aprofundando, ok? Mas se você pegar, por exemplo, Daniel, vamos falar dessa situação de fim dos tempos, né, de fim do mundo, que é uma balela religiosa. Se você pegar Daniel, no capítulo 9, Daniel vai mostrar, escrever a visão que ele teve, né, e profetizou de 70 semanas de Daniel, você já deve ter ouvido falar. Isso em profecia equivale a anos. Por exemplo, uma semana equivale a 7 anos na profecia. Então são 70 semanas, você soma 70 vezes 7, 49. Dá um total de 400, presta bem atenção, dá um total de 490 anos para que aquela profecia de Daniel acontecesse. Certo? Então ele profetizou naquela época, e 490 anos depois, essa profecia de Daniel iria acontecer. Você pode pegar aí o capítulo 9, quando ele fala das 70 semanas, e ele fala da abominação da desolação, que seria a profanação do templo, que Jesus repete em Mateus 24, 15. Aqui é Daniel 9, 27, Jesus repete em Mateus 24, 15. Para fazer a desolação da abominação, é preciso ter o templo, gente. Precisa ter o altar onde é que Deus manifesta. Não tem altar para Deus manifestar mais. Onde que vai ser feito? Se for para o futuro, isso aqui, onde que vai ser feita a abominação da desolação? No Vaticano? Não é. Nessas denominações de esquina, galpão de ar-condicionado, né, Templo de Salomão feito em São Paulo, não é. Não é. Pode ter certeza que não é. Só pode ser profanado onde Deus manifesta. E Deus não manifesta mais em lugar nenhum conforme manifestava no Templo de Salomão. A verdade é essa, porque tudo aquilo ali tinha um tratado, tinha uma lei, tinha uma era, uma organização para aquilo ali acontecer. Então acabou tudo isso no ano 70. Então não tem lugar para fazer a abominação da desolação de Daniel 9, 27. Isso aí você vai ler lá em 2 Coríntios, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que é o homem da iniquidade. Lá está falando a mesma coisa. Que ele vai sentar no lugar de Deus, depois eu vou falar disso, que ele vai sentar no lugar de Deus, que ele vai tomar a imagem de Deus, né? Onde que é o lugar de Deus hoje? Não tem templo. Ah, mas tem a profecia do terceiro templo. Mentira. Não tem lugar nenhum na Bíblia falando de terceiro templo na profecia. Vai construir o terceiro templo, isso tudo é mentira. Isso é outra mentira religiosa. Ok? Então veja bem, são 70 semanas de Daniel correspondente a 490 anos. O que Deus falou com Daniel? Vamos lá no capítulo 12, estou com a Bíblia aqui. Vamos lá no capítulo 12, versículo 4. Que diz assim, ó, tu porém, Daniel, encerra essas palavras. Olha só, tu porém encerra essas palavras e sela o livro. Fechou, selou. O que é selar o livro? Guardar o livro. Sela esse livro, diz, sela o livro até o tempo do fim. Mas é o fim do mundo, igual a religião prega? Não, não é o fim do mundo. É o fim de uma era, é o fim do judaísmo como principal
casamento de Deus com aquele povo. É o fim da era. Então diz, será até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e, a saber, se multiplicará. Sobre essa situação, né? Então, o fim não será o fim do mundo. Não, jamais. O fim, porque aqui Daniel está explicando que viria o príncipe, que era Jesus Cristo, né? que seria morto, que é Jesus que já cumpriu, que seria o filho do príncipe, que seria o general Tito, que destruiu o templo, já cumpriu, está tudo cumprido. Daniel foi cumprido por inteiro, até a ressurreição dos mortos, está lá em Mateus, no último capítulo, você pode ver lá, né? Que ressuscitou os mortos, né? Ressuscitou os mortos e saiu pelas ruas de Jerusalém com o testemunho do poder de Cristo. Tá? Mas morreram de novo depois. Então, 490 anos. Pede para selar, para guardar, porque seria tempos longínquos. Vamos continuar lendo aqui, para vocês verem. Então, Daniel respondeu, versículo 9. Por que essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim? Né? Muitos serão purificados, tá? Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos perecerão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Por isso que estou falando, tem que ser sábio, os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário foi encerrado, acabou o negócio do templo, acabou tudo, foi encerrado. O sacrifício diário, o sacrifício seria os holocaustos, seria um pela manhã, um pela noite. Sempre foi feito isso no judaísmo. Então isso encerraria. Daniel 8 fala disso também, desde o tempo do rei Antíoco Epifânes. A gente pode explicar isso aqui depois também. Então, ele diz aqui, ó, depois de tempo em que o sacrifício diário será tirado e posta a abominação da desolação, haverá ainda 1290 dias. 3 anos e meio. Foi entre o nascimento de Cristo, sua morte, o tempo dos apóstolos, até o ano 70. Certo? Até o ano 70. E ali encerrou tudo. A igreja se estabeleceu, a era judaica encerrou, porque o templo não existe mais, sacrifício, nada daquilo ali existe mais, foi encerrado. A gente chama no Apocalipse de divórcio de Deus com Israel. E o casamento com a noiva, que é a igreja, que hoje é a esposa. Certo? Porque já se concretizou o casamento de Deus com a igreja. A igreja que manda. Não é igreja denominação parede, não. É igreja universal. Igreja espiritual, invisível. Essa é a noiva, é a esposa do Cristo, a qual nós fazemos parte, nós pertencemos. Então veja bem, deixa eu ver o tempo aqui. Esta profecia de Daniel, Deus pediu para selar. Ok? Porque ia acontecer 490 anos depois. Agora, as profecias do Novo Testamento, as principais de Apocalipse, está escrito o seguinte, veja só. Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Algumas traduções traz em breve, tudo isso acontecerá, em breve. Lembra de Daniel, sela o livro porque é para tempos longínquos. Aqui, Apocalipse é breve. Apocalipse 22, todo você pode ver. 22:6, diz assim. Disse ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos Espíritos dos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. 22:6. 22:7. Eis que venho sem demora. Você acha que Deus está demorando 2000 anos, então? Ah, mas Antônio, apóstolo Pedro diz que 1000 anos, apóstolo Pedro e o Salmo 90, né? Algumas traduções 91. 1000 anos aos olhos de Deus, como o dia de ontem. Eles
apoiam nessa coisa que não tem nada a ver com contagem de tempo, literalmente falando, certo? Posso explicar isso aqui depois no outro vídeo também. Não tem nada a ver 1000 anos como o dia de ontem para contar esses anos proféticos, né? Mentira, tá? Outra, versículo 10 de Apocalipse 22, diz assim: disse-me ainda, não seles, lá em Daniel ele mandou selar. Aqui ele diz, não seles essas palavras. Não seles, fiz igual em Daniel, não fecha o livro. Não seles, deixa em aberto, deixa todo mundo ler, deixa todo mundo ver. Ele quis dizer isso, né, da profecia desse livro, porque o tempo está próximo, ou porque em breve há de acontecer. Algumas tradições. Vocês estão me entendendo a diferença? E aí o religioso quer colocar para você que o Apocalipse ainda vai acontecer, que essas profecias do Novo Testamento ainda vai acontecer e leva para o futuro, e faz vídeo como esse que vocês viram aí para amedrontar as pessoas, para deixar as pessoas com a culpa, com medo, né? Medo do inferno, medo de morrer, medo do pecado, um monte de culpa, é a culpa do pecado, né? A culpa do pecado, eles querem que vocês seja incutido de vocês da culpa, que qualquer coisa que vocês fizerem contra eles, vocês vão se sentir culpados, qualquer coisa que vocês afrontarem, vocês vão se sentir com medo e não vão afrontar, não vão questionar, não vão fazer nada. Essa é a posição deles, amedrontar você para você não questionar, e se questionar você fica culpado, se sentindo culpado. Esse é o método deles, tá? Diferente. Então você veja bem, você vê uma coisa, os 4 primeiros capítulos do Apocalipse levam uma carta às igrejas daquela época. As igrejas, quando fala igrejas, não é cada uma denominação, não. É Esmirna, né? Aqui, ó, Apocalipse, os 4 primeiros capítulos. Veja só, as igrejas, Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, né? E outras mais, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 cidades onde tinha a igreja de Cristo, com os seus anjos. Seus anjos eram, por exemplo, era o apóstolo Paulo, era o apóstolo Pedro, chamado de anjos, pessoas chamadas de anjos. Ok? Então isso aqui já aconteceu, foi para eles lá. Isso aqui não é para você não. Mas tem religião aí que está pegando isso aqui e pregando o historicismo, que é um método, né, acadêmico da teologia, que é um método historicista. O que é o método historicista? Ele vai colocando as partes da Bíblia dentro da história de 2000, do primeiro século até o dia de hoje. Mas isso é inverídico, isso é mentira, isso é método religioso. Eles colocam a parte dessas igrejas aqui, dessas cidades aqui, onde é que tinha a igreja de Cristo, como se estivesse acontecendo em cada etapa ao decorrer desses 20 séculos que a gente está vivendo aí. Mas isso é inverdade. Por exemplo, tem religião que diz que nós estamos vivendo a última fase, que é lá a Odisseia. Apocalipse 3, versículo. Nós estamos vivendo a última fase. Né? Igual eu estava falando que é Apocalipse 3, 14, que é lá a Odisseia. Até quando? Aí que eu quero ver, vai durar quanto tempo essa última fase? Já passou-se as outras 6. Até quando vai durar essa última fase de Laodiceia? Então não tem sentido isso daí. Então eu quero dizer para vocês, ó, vou fazer um outro vídeo depois, mas eu quero dizer para vocês, não tenham medo, não tenham culpa, tá? Não tenha ganância de correr para fazer as coisas porque o mundo vai acabar, que é mentira. São tudo catástrofes naturais que ocorrem o mundo afora desde que mundo é mundo. Vocês estão me entendendo? Desde que mundo é mundo. Se vocês forem lá no Google, dá uma googada, procura lá as maiores enchentes, os maiores terremotos. Vocês vão ver quantos anos atrás tem acontecido isso. As maiores epidemias, né? Vai lá no Google, dá uma googada lá que vocês vão entender. E deixam de ouvir esses pastores que quer fazer engajamento na internet, que quer que você curte lá, que quer que você faz isso e aquilo para ter seguidores, e nada do que eles falam acontece. Um absurdo, tá bom? Eu vou voltar no próximo vídeo para falar mais sobre isso, tá bom? Aguardem aí. Paz e graça
Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.